Vamos lá, galera, começando aqui mais um vídeo com o Roger e a Carol. Eles acharam que ia gravar aqui perguntas dos seguidores, mas na verdade a gente vai fazer perguntas para saber o quanto eles se conhecem de verdade agora, hein? Que isso? Cara, Acertar tudo. Vamos gabaritar essa prova. Fala galera, boa tarde. NutriCoach na área. Domingueira, dia 11. A gente está aqui hoje para responder as perguntas de vocês que tanto pedem. Responde pergunta, a gente está aqui respondendo então hoje, né? Verdade, hoje é um conteúdo diferente que nós vamos gravar aqui na nossa varanda, no nosso quintal, respondendo as perguntas de alguns internautas, de alguns seguidores, de algumas pessoas que deixaram algumas perguntas também nos nossos vídeos lá no YouTube. Então pode soltar o freio sempre que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma motivação também. Se tiver que também dar uma moto, dar um esporro também, pode dar que tá liberado. Escreve aqui pra gente se vocês querem conhecer alguma curiosidade da nossa vida pessoal, profissional, que a gente vai periodicamente sentar aqui do jeito que a gente está fazendo hoje para responder todos vocês. Não, solta o freio. vamos começar, lá. vamos Tem uma pergunta aqui do Josué Ferreira que ele perguntou o seguinte: gostaria de saber se posso comer só tilápia em todas as refeições. Essa pergunta é pra Nutri, né, Nutri? Esse gosta de tilápia, hein? O ideal, Josué, é você fazer um acompanhamento com algum nutricionista, algum profissional de saúde, para poder calcular o teu valor proteico e te fornecer também outras fontes de proteína, não só animais, como proteínas vegetais também, para estar mesclando essa fonte, né, de diferentes aminoácidos para a tua alimentação, né? E você não ficar... não que esteja errado, mas o ideal é você ter uma variação de fontes proteicas diferentes, né? Com diferentes velocidades de absorção e diferentes aminoácidos também. Também para não enjoar, né, cara? Porque imagina você fazer várias refeições seguidas só com um tipo de proteína. Animal, seja vegetal ou animal, né? Como eu falei. Então, assim, é bom ter essa variação por conta de toda a explicação que a Carol deu aqui, por conta também de você não enjoar, sabe, da sua dieta. Até alternar os próprios peixes, Claro. né? A gente sempre alterna. A gente às vezes come tilápia, salmão, dourado, badejo, pirarucu. Tem um monte de peixe aí que você também pode estar alternando com a tilápia. Próxima pergunta. Isso aí. Gente, o Manuel Francisco quer saber como vocês se conheceram. Manuel Chicão? O Manuel Chicão, né? Quer saber da fofoca, né, Chicão? Não, é o seguinte, cadeiras à parte, desculpa a intimidade, né, meu irmão? Mas foi o seguinte, eu e a Carol, a gente já se conhece já há mais de 10 anos. 13 anos. Com data. Olha o quiz aí. Olha o quiz aí. Conhecemos há 13 anos, né? Mas assim, de um passado bem diferente. Eu tenho 35, Carol 36, então, né, 13 anos atrás, tem um tempinho aí, a Carol, a gente se conhecia de amigos em comuns, né? De eventos, de resenha, de festas, de praia, de estar sempre se encontrando. Mas nessa época a gente se conheceu, a Carol vivia num outro relacionamento e eu também vivia num outro. Então a gente meio que se esbarrava assim nesses eventos, assim, quando acontecia, se cumprimentava, mas não tinha uma intimidade tal, de amizade, de coleguismo, de bater papo, nem nada. Mas sabia quem era, né? Ela me conhecia, sabia quem eu era, e eu, claro, conhecia a Carol também. Mesmo, né? Se encontrar, enfim, cumprimentar, nunca passou disso, entendeu? E se passaram-se, né, muitos anos, né? Se passaram 10 anos, na verdade. E eu fui morar fora do país, fui morar em Nova York. E um amigo nosso em comum, dessa mesma época que quando a gente se conheceu, eu já estava morando em Nova York, ele me mandou mensagem perguntando se eu lembrava da Carol. Falei que claro, eu lembrava. E ele falou, pô, a Carol tá passando férias aí em Nova York, você tá morando aí e tal. Manda uma mensagem pra ela. Foi o Cupido. Foi o Cupido. Ele mandou mensagem pro Cupido Roger, Gabriel, nome de anjo, avisando que eu tava em Nova York. E ele, o Gabriel, me mandou uma mensagem avisando que o Roger estava lá, falando, você lembra do Roger? Ele tá morando em Nova York, eu vi no teu Instagram que você tá em Nova York. Isso tudo foi por conta dele, tá? Eu não pedi, nem a Carol. Eu não ele sei. Teve não sei o que aconteceu que na cabeça dele. Ele falou, vai dar match aí. Eu acho que ele olhou Nova York, porra, tem um conhecido meu lá, e tem a Carol, e tipo, pô, e é um cara que, enfim, é muito gente boa, meu amigo do peito. Um abraço, Gabriel.
nosso padrinho, né? Ele que fez a nossa junção. E E aí, aí, de fato, a então- gente trocou mensagem, eu mandei mensagem pra Carol. Só que assim, a minha vida lá, a minha vida aqui é muito corrida, lá era dobrado, né? Eu tinha 2 trabalhos, não tinha muito tempo assim livre para poder sair à noite, ir num restaurante, ou então dar um passeio. Até porque o único horário que eu tinha para treinar era bem cedinho e depois eu trabalhava a maior parte do tempo, né? Do dia inteiro praticamente. Então não tinha muito tempo assim para poder usufruir, né? Do que Nova York nos proporciona, né? E a Carol tava passeando, ela tava de férias. A gente chegou a se falar por mensagem, inclusive nesse mesmo dia que o Gabriel fez essa ponte, mas não passou disso. A gente trocou mensagem e tal, se falou, como é que tá? Tudo bem? Vou embora tal dia, tô morando aqui. E, enfim, aí conclui. Aí eu voltei, né, pro Rio. Na verdade, na época eu tava morando em Curitiba. Aí voltei pra Curitiba. E aí, quando eu tava voltando pro Rio, a gente se reencontrou e ficou até hoje. Foi isso, resumindo. E a Carol tava lá, assim, no dia que eu mandei mensagem pra ela, ela ia embora acho que 2 dias depois ou 3. Então eu não tinha tempo hábil pra me organizar, pra poder, sei lá, a gente dar um rolê na Times, ou então, sei lá, frequentar ali lá no Central Park, fazer qualquer coisa em Nova York, né? Enfim, dar um rolê na rua, qualquer coisa. E aí, por conta desse tempo, né, dessa falta de tempo, a gente acabou não se encontrando lá. Ela voltou pro Brasil, logo em seguida, passou um tempinho, eu voltei também. E aí, quando eu cheguei no Brasil, mandei mensagem para ela, lembrei. A gente se encontrou aqui, inclusive, nosso primeiro encontro foi na praia. Deu bom, né? Foi muito bom. Ronaldo Moreira. Ih, Olá, esse eu Roger e conheço, Carol. hein? 2 perguntas. Por que treinaram em jejum? 2. Pós-treino de abdômen, qual a alimentação mais adequada para a performance ideal? É o Ronaldo? Ronaldo Moreira, ele o próprio. É o tio do Meu Roger. padrinho. Mora em Nova York, inclusive. O padrinho do Roger mora lá em Nova York. A gente adora muito ele. Ronaldo, um beijo. No Deve ter vídeo sido que a vídeo da gente praia. fez em jejum na praia. Então, naquela época a gente estava correndo em jejum. A gente gosta de fazer o cardio em jejum para estimular, né, o uso da gordura como fonte de energia, já que a gente acorda, né, praticamente com a nossa reserva de glicogênio utilizada, né? Então, para utilizar o ácido graxo como fonte de energia é muito mais simples se não se alimentar. Porém, né, reforçando que o aeróbico em jejum não é para qualquer pessoa, né? A gente faz porque a gente já tem o nosso corpo já treinado para isso, né? E paralelo a isso, a gente também faz uma boa suplementação que não quebra o jejum, mas que acaba dando, né, uma melhora na performance, na energia, né? Então a gente consegue executar esse tipo de treino muito bem em jejum. E a segunda pergunta do treino de abdômen, né? Eu indicaria uma combinação de macronutrientes limpos, né? Por exemplo, uma proteína, um carboidrato e uma fonte de gordura boas. Um carboidrato de preferência de índice glicêmico baixo. Então vamos lá, vamos supor. Uma proteína ovo, um carboidrato de índice glicêmico baixo, uma batata doce. E uma gordura boa poderia ser um abacate ou uma porção de castanha de caju, entendeu? Falou do treino de cardio, né, que a gente vinha fazendo. Eu acredito que essa própria pergunta esteja... Acho que foi de abdômen que ele perguntou. Isso, no que a gente fez na praia. Que estava no mesmo período que, como estratégia, a gente usava a corrida, né? Eu estava num período de cut, né? Eu estava, enfim, fazendo mais aeróbico. Paralelo a esse assunto, essa semana, por isso que eu estou falando isso aqui, eu fiz os meus treinos, né, de força, né, em jejum. E, inclusive, quando eu cheguei em casa hoje, eu fiz hoje um treino também de força em jejum. E meu organismo, meu corpo vem se adaptando muito bem. No meu primeiro treino em jejum de força, eu senti um pouco de falta de força, porque eu estou adaptado sempre a fazer esses treinos que eu utilizo muita força no CT. Eu sempre jogo um carbo antes, como a Carol falou, batata doce, às vezes arroz branco, às vezes tapioca, enfim, dá para brincar, pasta de amendoim com banana, com mel. Eu normalmente faço essas refeições antes de um treino de força. Aveia, você usa Aveia muito também, farinha de arroz, enfim. Tem bastante carbo que eu costumo usar antes desses tipos de treino que eu vou demandar muita força. Mas nessa semana
eu fiz 3 treinos em jejum de força. E assim, no primeiro treino, como eu falei aqui, eu acusei um pouco o golpe, senti que não consegui desenvolver 100%. Mas no segundo e no terceiro, que foi hoje, é claro que eu fiz uma preparação, né, sem quebrar o meu jejum metabólico. Joguei glutamina, joguei creatina, tomei um café, mas Quebra o jejum calórico, mas não quebra o jejum metabólico. Exatamente. Né? Foi o que eu estava explicando. Tipo, para melhora de performance e rendimento, né? Sem precisar quebrar o jejum metabólico. Uma participação do rico. Nunca treinei em jejum na minha vida. O máximo que eu já fiz é tipo assim, vamos supor, pô, no meu pré-treino lá tem a vitamina e um pão com queijo branco. Aí, sei lá, tipo, eu tiro o pão e o queijo branco e já fico com fome. A gente está falando sobre isso, mas que é importante muito cuidado, né, para quem for executar isso, porque realmente não é um treino para qualquer pessoa, né? O corpo realmente tem que estar bem treinado para isso. Exatamente. A Patrícia Barreto quer saber do Roger quando que ele vai competir. Patrícia Barreto. Isso é uma pergunta que eu mesmo também quero saber. É uma pergunta que eu deveria fazer para mim mesmo. E é uma pergunta que eu escuto muito, de todo mundo, já há muitos anos. De uns anos para cá, principalmente depois que eu casei com a Carol, essa pergunta ela tem se intensificado mais. Eu acredito que por conta da Carol ser atleta, acredito que por conta da gente trabalhar com isso, né? A Carol ser nutricionista e eu coach. E acredito que também pelo nosso lifestyle, né? Porque a Carol já é atleta já há alguns anos, já ganhou alguns campeonatos importantes, inclusive esse ano, o campeonato mundial. Foi o campeonato mais importante assim, para a carreira dela, como para a minha também. E, inclusive, foi nesse campeonato que eu comecei a virar chave, né? Esse campeonato foi tão bom, gente, tão bom. Foi tão divertido, foi tão legal, que ele já virou essa chave nesse campeonato. Ele falou, eu acho que eu vou competir ano que vem. Então, fica aí a resposta que talvez... talvez, e ele assim, suba bem provável que eu faça uma preparação já agora nessa virada do ano, 2023 para 2024. E aí nós teríamos, né, se eu fosse competir, 6 meses para poder se preparar, porque o campeonato seria em Vegas em agosto. Eu estaria competindo no amador e aí ganhando, pegaria o meu cartão profissional. E já tem 3 campeonatos que a gente participa junto, que o próprio CEO da federação, da WBFF, que chama Paul Dillé, quem tá ligado aí no fisiculturismo aí da década de 90 sabe, famoso Big Boy, competia lá com os Monster, aqueles caras bem fortes mesmo, o Jay Cutler, Kevin Levrone. Todo campeonato, o Paul Dillé pergunta pra ele, ei, não vai subir? Você tem que subir. Verdade, é a terceira vez que isso tem um grande peso, né? Sim. Porque eu ouvi isso do Paul Dillé, né? Então ele realmente tá pensando em ano que vem subir. Ele falou várias razões de achar que as pessoas perguntam a ele por que ele vai competir. Ok, todas têm o peso, mas o principal peso é o shape dele, né? Que ele não vê. Né? Então, assim, as pessoas perguntam porque ele tem total capacidade para subir e levar um título, né? Breve, muito em breve, você vai me ver de sunga lá no palco fazendo coisa e ganhando. E ganhando. Claro. A competição vai ser para os outros concorrentes pelo segundo lugar, que o primeiro já é o do Roger. Acredito nisso também. Conheço essa fala, hein? Ciban. Acredito nisso. Agora do Diego. Bom, a Juliana Silva quer saber o que tem na garrafinha preta que você toma na DNA. Todo mundo me pergunta isso. O que é essa garrafinha? O que é essa garrafinha mágica? Essa garrafinha preta, a gente até fez um vídeo aqui pro YouTube também, é a L-carnitina da Power Supplements. É um suplemento que eu uso sempre antes do meu cardio. Então, por isso que as pessoas perguntam lá na DNA, porque elas veem eu na porta da aula de spinning com a garrafinha preta. E aí fica todo mundo, o que é isso? O que é isso? É a L-carnitina líquida, né? A L-carnitina eu já expliquei aqui também. Ela ajuda no transporte do ácido graxo para dentro da mitocôndria, lá na nossa célula, onde a gente faz a nossa respiração celular. Então vai estar contribuindo, né, para o uso da gordura como fonte de energia, né? Vai estar acelerando esse transporte. Então por isso que eu gosto de jogar sempre antes do cardio. Agora, essa pergunta aqui eu achei interessante, por isso que até que eu destaquei aqui.
Vídeo top demais. Qual o modelo de óculos de sol que o Roger está usando? De Caramba. quem que é aquele óculos que você usa? Me pegou na curva, hein? Fake vídeo com Tem um ele. cara que me filma também, que inclusive tá filmando aí agora. Ele tem um óculos bem bonito. E de vez em quando ele vem com o óculos gravar, aí eu faço assim, ó. Pego o dele, boto em mim, tiro o meu e boto nele. Para encerrar aqui, tem a pergunta da Mariana Vasconcelos para Carol. Carol, como você concilia a vida de nutri e atleta? Eita, aí é difícil, hein? Nem eu sei. Às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, como que eu consegui dar conta de tudo que eu fiz hoje? Hoje em dia, graças a Deus, eu mesma faço o meu horário, né? Eu tenho um horário a cumprir, por exemplo, com alguma empresa, né? Eu sou minha própria empresa, né? Então, eu consegui criar, né, ao longo de 15 anos como nutricionista, criar essa vantagem, né, de eu poder fazer o meu próprio horário. Então, eu divido o meu dia, né, hoje em dia, eu não atendo mais de manhã pacientes. Então, o que eu faço? Eu pego a manhã do meu dia para mim, né, para o meu autocuidado, focado no meu esporte. Então, eu fico a minha manhã na academia, treinando, fazendo todas as minhas atividades físicas pela manhã. Venho para casa, almoço e vou para a clínica atender. Só que eu já saio para a clínica com todas as minhas refeições até de noite, porque como eu não atendo de manhã e eu fico até de noite atendendo meus pacientes, eu já faço a minha refeição, meu almoço em casa e já pego todas as minhas marmitas para levar para comer no consultório e não correr o risco de acabar furando a dieta, né? Organização e disciplina é fundamental, né? Então tem que ter esse planejamento das refeições quando você for sair de casa. Entre um paciente e outro, na correria, deu o horário da minha refeição, da minha marmita, eu peço 5 minutinhos para o paciente, como na sala mesmo e volto para os atendimentos. É uma correria que eu amo, que eu gosto, que eu sinto muito prazer. Então é como se não fosse trabalho. É um trabalho que eu escolhi e que eu faço com muito amor. A correria que a gente sente na pele, porque, né, somos nós dois, mas é totalmente compensatório, porque é algo que a gente faz por natureza, já é algo que a gente desempenha na nossa vida. A diferença é que a gente está num ambiente de trabalho e precisa dosar isso, ter esse equilíbrio. A gente faz as nossas refeições na hora certa. Ontem, sábado, a gente estava trabalhando até que horas? Vocês são prova disso, que a gente não respondeu vocês no grupo, que a gente tem um grupo aqui, né, do nosso trabalho de produção de Do conteúdo YouTube? para vocês. E a gente deixou de responder, só fui responder hoje de manhã por conta da correria. Já iam dar 11 horas da noite, sábado. Então, eu olhei pra ele e falei assim, caramba, amor, são 11 horas da noite, sábado, e É. a gente tá aqui trabalhando. E não era tipo, ai, que saco, eu não acredito que a gente tá aqui trabalhando. Era tipo, tá bom, tudo bem, a gente tá trabalhando. É legal, é divertido, a gente gosta. Quando você está fazendo algo que você verdadeiramente tem tesão, gosta, ama, cara, fica muito mais fácil. É só você pensar se você gosta do teu trabalho ou não. Se você gosta, é algo que flui, é algo natural, é algo que você desempenha. Agora, se você não gosta do trabalho, você fica torcendo para dar a hora de ir embora, torcendo para um dia o patrão, sei lá, mandar embora mais cedo, ou então, sei lá, qualquer coisa do tipo, a hora do happy hour chegar, e a gente é o oposto, tipo, ontem foi esse exemplo que a Carol falou, quando a gente sai da clínica também, é tipo, a gente gosta de estar trabalhando, sabe, de estar ajudando pessoas a conquistar um estilo de vida mais Tem saudável. um propósito, né? Claro, e é o que a gente vive, então, assim, pra gente é verdadeiro, é genuíno, é fácil. Sabe, a gente Flui. passa, exatamente, a gente passar E com o o, verdadeiro. e o assim. meu conselho para vocês que não encontraram ainda um trabalho que te gere prazer do jeito que a gente está falando aqui, que é o nosso, cara, não desiste, muda, sabe? Tá em alguma coisa que não te satisfaz, que você fica contando as horas para chegar um feriado, para chegar um fim de semana. A vida é hoje, a vida é 24 horas. Segunda-feira é vida, terça-feira Sim. também. Então, você precisa encontrar algo que te gere esse prazer, que você sinta que é o teu propósito de vida. Então, tá num lugar e não tá satisfeito, paralelo a isso, não é pedir demissão e pronto. Não, mas paralelo a isso, tá trabalhando ali e não tá satisfeito? Vai em busca de outra coisa. Faz um outro curso que te dê prazer, faz uma outra faculdade.
busca algum outro emprego que você acha que você tenha um propósito ali melhor, e aí sim você se desvincula do que você não está satisfeito para executar um que realmente te gere prazer e que você sinta que é o seu propósito de vida. Eu me formei em turismo, depois fiz outra faculdade, uma extensão para hotelaria, fiz uma pós-graduação em gestão de negócios e nunca trabalhei com isso. Eu apenas estagiei na época que eu fiz faculdade de turismo e hotelaria, estagiei no hotel também. E, assim, é algo que, como eu acabei de falar, eu nunca trabalhei, é algo que eu nunca tive tesão, assim, em desempenhar, sabe? E depois que eu me formei em coach, que eu fiz o curso e que eu comecei a trabalhar na área da saúde, junto com a Carol, junto com a nossa equipe, dentro da nossa clínica, fazendo nossos atendimentos online, visitando feiras, ajudando pessoas diretamente, indiretamente, profissionalmente, ou numa troca de ideia, num quiosque na praia ou na academia. Cara, não tem preço. Foi como eu falei no início aqui dessa pergunta da Mariana. É algo que quando você tem tesão, prazer, é algo que flui com naturalidade, com verdade, com resultado, sabe? É algo que você se sente acolhido, com carinho, com uma certeza de que vai dar certo. Mas que para isso tudo acontecer, ó. Da carreira eu não tinha grana, eu não tinha carro, eu pegava 3 ônibus para chegar no meu trabalho. Muitas vezes chegava lá, não tinha chefes boas, sofria no trabalho, ia pro banheiro chorar, ligava para minha irmã chorando do banheiro, ganhava muito pouco. E mesmo assim, eu fui correndo atrás, fazendo a minha parte, estudando. Todos os meus trabalhos de início de carreira eram paralelos a muitos estudos de pós-graduação, emendando uma pós-graduação na outra, porque eu sabia o futuro que eu queria construir e a capacidade que eu tinha em ajudar pessoas. Então, encontrem também um propósito de vida que faça vocês sentir o prazer que a gente sente hoje com o nosso trabalho. Temos uma novidade pro ano que vem, hein? É verdade. Será que a gente conta? Não, né? Ih, rapaz. Querem a novidade de estudos pro ano que vem? Conta no Eu e ponto. Roger. Comenta aqui se vocês querem, que a gente conta no próximo vídeo. É verdade, deixe seu comentário, é uma novidade muito bacana, vai influenciar diretamente a nossa vida profissional, E claro, no canal? para melhor, sim, o canal também é uma novidade que a gente tem, né, que a gente demorou um pouco para poder Decidir, né? Porque é um passo assim bem importante na nossa carreira, né, E na nossa exige vida. tempo, Claro. né? Exige Investimento de tempo, de grana, de tudo. Então, a gente sentou, conversou e, de fato, entendeu que seria um passo muito importante para a gente dar, E a gente tanto quer, eu né? quanto a Carol. Então, deixem nos seus comentários aí. Bota, quero saber a novidade. Pronto. E aí, no próximo vídeo, a gente larga essa News. novidade para News. vocês. E é isso, galera. Beijinho da força? Beijinho Galera. da força, comenta, compartilha esse vídeo se vocês gostaram das curiosidades que vocês ouviram aqui hoje. Ativa o sino, se inscreva no canal, nos sigam nas redes sociais, @RogerMonsores. @Carol França com 2 A's no final. Nós temos, né, como todo mundo sabe, aqui a maioria das pessoas que assistem o vídeo, eu sou coach, Carol é nutricionista. Nós temos uma clínica que fica aqui na Barra da Tijuca, multidisciplinar. Então, se vocês estão, né, com essa vontade de mudar o seu estilo de vida, se tornar mais saudável, mudar os seus hábitos, conte conosco, pode nos seguir nas redes sociais, tanto na minha bio quanto na da Carol, tá lá a parte de consultoria. Vocês entram em contato direto com a nossa secretária já para fazer o agendamento de vocês. Vai ser um enorme prazer estar cuidando e ajudando vocês a conquistarem saúde, longevidade e qualidade de vida.